Quando o homem de baixa estatura apareceu à soleira da grande mansão Monte Verde, segurando um papel enrolado com fita de seda e o selo da comarca, o salão inteiro parecia respirar em suspensão. Ele caminhou com passos decididos, a capa longa batendo nos calcanhares, o chapéu erguido em respeito, e ainda assim, em proporção à opulência dos degraus, parecia tão pequeno que sua presença cortou o ar como uma nota aguda. Do alto da escadaria, a mãe do novo milionário, uma senhora de postura rígida e joias que faiscavam como pequenos sóis, deixou escapar um grito que soou menos como pavor e mais como a revelação de um medo antigo, guardado por trás de rendas e protocolos. O papel tremia nas mãos do oficial. Por trás dele, os criados parados, as faces pintadas de surpresa, e, longe do brilho, dois olhos que estudavam a cena com um misto de receio e calma. Os olhos de Isadora. Ninguém naquele salão sabia ainda como aquela carta, aquela ordem, poderia mexer nos alicerces de reputações e decisões. Mas a visão da senhora, inclinada, falando alto pela escada, foi semente suficiente para que a história inteira se desdobrasse de novo nas cabeças dos presentes. Era como se, de um momento para o outro, o passado viesse cobrar o preço da mudança. Se você gosta de histórias intensas como esta, inscreva-se agora. Isadora tivera um começo que parecia escrito com pouco mais que pó e fome. Seu pai a trocara por 3 sacas de farinha e um pedaço de promessa. Assim corria a conversa do povoado ao pé da estrada de terra. Quando a carroça que a levava parou diante do portão de ferro da fazenda Monte Verde, ela desceu com as solas gastas, o cabelo preso num lenço que mal escondia os fios embaraçados, e um nome novo que ninguém havia escolhido por ela. Era costume, dissera o capataz com voz áspera. Gente sem dote, sem padrinho, servia. Não havia poesia naquela explicação. Havia só a prática dura de um mundo que media as pessoas em capacidade de trabalho e peso de herança. A casa grande era uma presença. Amplas janelas, cortinas pesadas, corredores longos decorados com retratos de antepassados que pareciam vigiar cada passo. Nas dependências, o contraste era de papel e terra. As criadas dormiam em quartos pequenos, em camas que rangiam, e cozinhavam em cozinhas de paredes manchadas. O cheiro do café fresco se misturava ao do couro e do óleo das carroças. Isadora aprendeu rápido, não por talento, mas por necessidade. Dobradiças de roupa, panelas lavadas, manhãs que começavam antes do sol. Sua vida passou a ser contabilizada em tarefas cumpridas. Dona Sebastiana, a governanta, era a fisionomia da ordem. Baixa, seca, com olhos de quem fazia contas até dos pensamentos alheios, ela mantinha a casa como um forte. Não havia afeto em sua disciplina, havia uma crença cega na hierarquia. Para ela, o lugar de cada um estava já escrito nas paredes, e os ecos de risos estrangeiros eram permissão para punição. Josefa, a criada mais velha e uma espécie de espírito protetor na retaguarda, observava Isadora com ternura calculada. Sabia das coisas que fingem ser impossível mudar, mas também conhecia as brechas. Um olhar gentil, um conselho no escuro, um pão quentinho de vez em quando. Benedita e Mariana, mais novas e moldadas por medo e inveja, alternavam entre abrigo e rivalidade. Entre as mulheres da casa, tecia-se uma microeconomia de alianças que às vezes salvava e às vezes afundava. No salão principal, porém, a presença mais vultosa era a do barão Dom Afonso de Albuquerque-Sá. Chamavam-no de Dom Afonso, ou simplesmente o barão. Poucos ousavam encarar sua face sem um cumprimento medido. Viúvo há anos, ele habitava um luto que havia tomado forma de lugares vazios, o piano que ninguém tocava mais, o vestido frio dela guardado num armário dourado, o retrato sobre a lareira que parecia apertar o peito de quem o olhasse. Era um homem de pouca fala e muitos silêncios, e em seus olhos castigados haviam jardins inteiros de lembranças que não permitiam soltar a dor. A solidão lhe dera uma rigidez que confundia gentileza com fraqueza, e fraqueza com desprezo. Numa sociedade que esperava dele comando e corte, o luto tornou-se desculpa, ou, para alguns, munição. O primeiro encontro verdadeiro entre Isadora e Dom Afonso não foi cinematográfico. Não houve colisão de olhares ao som de um vento poético. Foi, antes, discreto. Ela entregando uma bandeja de chá que tremeu, ele recebendo com uma mão que quase deixou cair o guardanapo. O instante pequeno ficou marcado por uma palavra dita à toa, obrigado, que reverberou de modo novo,
como se fosse a primeira vez que a casa recebia gratidão sem ordens por trás. Ele notou o jeito de Isadora de ajeitar a renda do pano, de dobrar com cuidado, e algo como curiosidade nasceu. Ela percebeu nele uma curiosidade que não era ameaça, e isso já era um prêmio. A música foi a ponte que mais os aproximou. Havia um velho piano no gabinete, teclas amarelejadas pelo tempo. Um dia, quando a chuva batia no telhado e a casa parecia menor por causa do vento, Dom Afonso permitiu-se sentar naquele banco de madeira. Seus dedos, enferrujados pela inércia, acharam acordes de hesitação. Isadora, que trazia de sua aldeia memórias de canções simples, cantigas de embalar, versos que falavam de nascer e de partir, aproximou-se, tímida, e começou a entoar algo que lembrava uma poesia antiga. Não era uma peça erudita, era uma lembrança. A melodia, modesta, alinhou as duas respirações na mesma batida. Ele ouviu, e pela primeira vez desde a perda de Helena, o som o devolveu a uma sensação humana que a riqueza não conseguisse oferecer, ser visto ao lado de alguém. Em noites em que a lua caía sobre as alamedas como prata de esponja, eles trocavam mais do que silêncio e notas. A leitura de poemas se tornou um hábito sutil. Isadora lia com voz trêmula versos que aprendeu numa escola de memórias. Dom Afonso deixava que as palavras o atravessassem. Poesia sem aspirações sociais, poesia para aquecer as entranhas. A música e a leitura não eram, naquele momento, declaração de sentimentos, mas foram antes um reconhecimento. Dois seres descobrindo que a dor podia ser conversada. E quando entre uma canção e outra, Isadora falava de um céu mais azul que existia longe, ou de um rio que ela tinha conhecido na infância, Dom Afonso a escutava sem o filtro dos olhares alheios. Era um privilégio simples para uma mulher que aprendera a viver entre ordens. A intimidade cresceu com delicadeza, respeitando limites. Ela não era objeto de compaixão, e ele não era salvador romanesco. Havia consentimento. Um gesto aqui, uma permissão ali, uma construção mútua que, por ser frágil, despertou claro medo nos que tinham a manutenção da ordem como regra de ouro. Dona Sebastiana viu o movimento de outro modo. Não como afeto legítimo, mas como risco. Um desvio que poderia envergonhar a casa. Para ela, a reputação da família era patrimônio que devia ser preservado a qualquer custo. Assim, começou a articular o primeiro fio das intrigas. Um comentário colocado à mesa num jantar, um olhar levantado numa missa, um rumor insinuado na feira. Padre Anselmo entrou na trama como um véu de autoridade. Homem de voz segura e discurso que misturava moral e ameaça, ele se posicionou logo, não tanto por piedade quanto por sentido de pertencimento ao que via como ordem natural das coisas. O padre, cuja influência alcançava outras casas e cuja palavra tinha eco em reuniões de barões, passou a sugerir que havia perigo em permitir que uma criada ocupasse espaços que a tradição reservava a esposas de sangue nobre. Não eram apenas sermões. Eram palavras plantadas em rodapés de panelas, em rodas de costura, em cartinhas ao vento. O que para Isadora e para Dom Afonso era a amizade, uma resposta a uma dor, passou a ser pintado como escândalo. As cartas anônimas começaram a circular como folhas secas no inverno. Versos cortados, acusações insinuadas, pedidos de honra e vergonha. O comerciante local que antes comprava café de Monteverde com os olhos apenas na mercadoria, passou a medir seu risco social. Um boato naquele mundo podia valer mais do que a melhor safra. E assim foi. Pequenas retiradas de encomendas, sussurros entre compradores, um silêncio que doía mais que a falta de dinheiro. Dona Amélia e Clarissa, figuras da elite com vestidos que pareciam mapas de prosperidade, juntaram forças com o padre e com a governanta. Proteger a ordem era proteger sua própria pele. Isadora sentiu na pele o peso do rumor. Havia noites em que retornava ao quarto com as mãos marcadas pelo trabalho e o coração pesado pela indiferença que começou a encontrar nos olhares. Josefa, em quem ela confiava, sussurrava conselhos que eram cordas de apoio. Fala a verdade e deixa que a verdade trabalhe por ti. Dizia como quem crê no tempo como juiz. A jovem, com dignidade formada no assoalho duro da infância, foi aprendendo a erguer a voz. Não por bravata,
mas por necessidade de não se ver reduzida àquilo que outros desejavam que ela fosse. Chegou o dia em que a comissão de barões, uma reunião de homens de voz grossa e chapéus inclinados, todos preparados para defender o que consideravam o decoro da região, exigiu que Dom Afonso tomasse uma posição pública. Era uma reunião feita de sussurros e formalidades, onde promessas de cortesias seguiam-se às ameaças veladas. Ali se falou de escândalo e de exemplo. Ali se fez um inventário de riscos e de prejuízos. Cara a cara com homens que representavam negócios, bancos e poder, Dom Afonso sentiu o chão tremer. Não por medo de sua própria reputação, que de certo modo já havia sido corroída pelo luto, mas por medo do que perderia. Não só a posição, mas a possibilidade de manter alguém ao seu lado que lhe devolvia a humanidade. Isadora, convocada a comparecer, não veio com a cabeça baixa. Entrou no salão onde os barões se reuniam como quem atravessa um tribunal, e tinha na voz um compasso que parecia pertencer a outra natureza. Sem teatralidade, expôs sua história, não pedindo pena, mas pedindo justiça moral. Falou da venda de seu pai, da dureza das manhãs, do trabalho honesto, das canções que cantava no quarto estreito. Falou também do que viera a encontrar na casa, não privilégios, mas apreço. Desarmou-os, não por substituir argumentos, mas por tornar desprovidos de sentido os ataques baseados em preconceito. Houve um momento em que a história de sua vida tornou-se testemunho. O salão, tão acostumado a palavras de destino, calou-se com o peso do humano. A fala de Isadora teve efeito inesperado, descortinou hipocrisia. Para alguns presentes tornou-se uma lâmina que, paradoxalmente, acusava mais quem a acusava do que a acusada. Mas o povo do poder raramente abandona a segurança de suas regras sem luta. A governanta e o padre, vendo-se minguados, começaram a afiar outros caminhos. Ações legais, cartas formais, a busca por alguma irregularidade que pudessem usar como pretexto. Pois quando a moral pública não é suficiente, a lei vale como instrumento. A insistência dos barões culminou num ultimato. Dom Afonso deveria escolher entre a permanência de Isadora na casa e o isolamento econômico que os boicotes começavam a prometer. A escolha era apresentada como simples, manter a ordem pública ou ceder. Para ele, no entanto, a decisão atravessava algo mais íntimo. Era a escolha entre aceitar o preço do isolamento e manter a dignidade de uma mulher que não havia ofendido ninguém, ou ceder ao cálculo social e expulsar a pessoa que lhe devolvera a capacidade de sorrir em tardes chuvosas. Nas mãos do barão, as opções eram mapas de consequência. Dom Afonso reuniu-se com Isadora numa manhã em que o nevoeiro ainda não deixara os caminhos. O gabinete cheirava a papel e lona úmida, e o piano, em silêncio, parecia ouvir. Ele falou com voz baixa, não para convencê-la a sair, mas para partilhar o peso que tinham de carregar. Ela, por sua vez, respondeu com a mesma franqueza que a havia salvado. Se for preciso, escolherei a verdade. Não por brilhantismo, mas porque não me ofereço à vergonha para que outros durmam em paz. Era uma resposta que poderia ser entendida como resignação, mas havia nela dignidade e determinação. A decisão que tomou forma, então, foi uma que ninguém esperava. Não era fuga nem capitulação. Era um ato de compromisso. Dom Afonso fez algo que, naquela sociedade, tinha um poder simbólico. Anunciou que formalizaria a ligação com Isadora de modo público, procurando dar a ela um nome legítimo diante de todos. Não foi um casamento religioso ruidoso, não naquele instante. Foi um gesto que buscava garantir-lhe proteção legal e um reconhecimento que a sociedade local teria dificuldade em aceitar sem se contorcer. Sabia-se, entre eles, que o passo seria doloroso. Sabia-se que as consequências incluiriam cortes nos contatos comerciais, que alguns bancos poderiam fechar portas, e que a casa, por um tempo, ficaria à margem do mercado de quem preferia transações sem escândalo. Ainda assim, essa decisão, tomada num mix de coragem e amor contido, desenhou linhas novas para ambos. Para Isadora, era a afirmação de valor. Para Dom Afonso, a expiação de um luto que precisava encontrar outra forma de existir sem aprisionar a felicidade alheia. Não demorou para que a reação da elite se traduzisse em ações concretas. Um dia, quando o piano ainda tocava notas incertas de reconciliação, chegou a primeira carta formal. Depois, fornecedores começaram a atrasar entregas. Clientes que antes vinham por fidelidade, agora alegavam prudência para suspender compras. O fechamento de portas econômicas tinha por natureza uma cara de prudência e a outra de punição. Numa audiência informal, comerciantes decidiram retirar seu aval comercial, enquanto rumores surgiam de pretextos legais que poderiam ser invocados por quem desejasse a última palavra. Dona Sebastiana, longe de se contentar com a abertura do padre e dos barões, passou a buscar instrumentos legais. E foi nessa busca que se arquitetou e mais tarde viria a amarrar o presente ao passado. Um mandado, cuja origem fora uma denúncia técnica,
um formalismo que poderia ser usado para desestabilizar ainda mais o casal. Ela procurou um tabelião na vila, um homem de justiça que aceitasse a tarefa de transformar suspeitas em papel com carimbo. Esse tabelião, claro, não era figura de escárnio nem de ridículo. Era um funcionário público com uma vida modesta, uma mulher jovem que lhe dera o filho e uma rotina de pequenas burocracias. A sua baixa estatura dizia mais da sorte do corpo que de seu valor. Mesmo assim, a sua aparição na mansão carregando um documento tinha o poder de virar o ar. As tensões foram crescendo, até o ponto em que a praça da cidade fervilhava com conversas sobre honra e perda. O barão, tomando medidas práticas, considerou viajar à capital para negociar acordos diretos com compradores, esvaziando assim a aliança de boicote. A ideia de ir à cidade parecia coisa de estratégia. Vender qualidade, lutar por preços justos e, sobretudo, reconstruir reputação por meio do trabalho. Isadora, com firmeza e uma vontade que brilhava tanto quanto os olhos que choraram por suas primeiras noites na fazenda, apoiou a decisão. Eles começariam a trabalhar não como patrão e serva, mas como parceiros de um negócio que precisava de nova cara, humildade, justiça e persistência. Enquanto últimas arrumações se faziam na casa para a partida, cartas e bilhetes chegavam como folhas secas, ora para acalmar, ora para incitar. O padre continuava a pregar que a ordem social era legítima punição para quem a desrespeitasse. A governanta, com suas vestes sempre impecáveis, mantinha encontros noturnos com aliados, calculando cada movimento. Em meio a isso, Josefa e outras criadas olhavam com um misto de admiração e receio para Isadora, como se ela fosse a possibilidade viva de que alguém nascido sem muito poderia erguer-se sem trair princípios. Foi num desses dias de preparação para a viagem que o mensageiro chegou. Não era um homem de presença imponente, nem queria sê-lo. Trazia no olhar a costumeira seriedade de quem entende a importância de um papel e a fragilidade de um lar que um papel poderia abalar. Subiu a escadaria, entregou o mandado ao capataz e o documento seguiu até as mãos do oficial da casa, que por um segundo leu e deixou que a notícia circulasse como água fria. A mãe do milionário, que visitava a mansão para firmar laços de novos contratos matrimoniais entre famílias amigas, reconheceu a letra e o selo. Seu grito cortou o salão, como a lâmina de um julgamento. Ninguém ainda sabia que aquela ordem era não só técnica, mas também performativa. A governanta tinha usado os meandros da lei para forçar o embate na praça pública. O objetivo não era apenas expulsar Isadora, era mostrar que se a casa permitia uma transgressão social sem punição, toda a rede que vivia de códigos poderia ruir. Naquele momento em que a senhora arrancava o véu de compostura com o grito, ficou claro que o conflito não era só deles. Era de todo um mundo que se recusava a mudar. Isadora, parada mais ao fundo do salão, sentiu o ar apertar. Não era medo infantil, era a consciência de que os instrumentos que se preparavam contra ela eram tantos e tão bem disfarçados que poderiam, se não enfrentados com inteligência, esmagar os sonhos nascidos ao som do piano. Dom Afonso, por sua vez, ergueu o queixo pela primeira vez em semanas. Não se tratava agora de defesa de um capricho, mas de um combate por integridade. A família, a economia, o tecido social, tudo pendia na balança. E o mensageiro, com o papel na mão, aguardava uma palavra que transformasse aquele instante em guerra ou em prova de coragem. A história, que começara com o cheio de couro e o som de um piano, preparava então a sua próxima cena, a de um julgamento público, mas não de tribunal jurídico apenas, de tribunal de reputações. A praça enchia-se de curiosos. Cartazes de indignação surgiam em voz baixa, e atrás dos muros, Isadora percebeu que o tempo em que podia ser apenas feita de tarefas havia se esgotado. Agora, era preciso decidir se seria feita de escolhas. Comente qual momento mais te emocionou e inscreva-se para a próxima história. A praça enchia-se devagar, como se o tempo ali tivesse encontrado um ritmo próprio de espera e de julgamento. Bancos foram arrumados às pressas. Homens com chapéus de abas largas sussurravam confidências que buscavam transformar medo em estratégia. E mulheres, algumas com lenços já sem brilho, observavam com olhos que mediam a possibilidade de perda ou ganho. Havia no ar um cheiro de pólvora não disparada. Era a mistura de curiosidade, rancor e aquele instinto quase tribal de assistir à queda de quem ousa ultrapassar a linha invisível do costume.
Isadora caminhou até o centro da praça acompanhada por Josefa. Seus passos eram firmes. Ela havia aprendido, na dureza das manhãs e no silêncio das noites, que os olhos alheios podiam latejar como pedras, mas que a voz era uma ferramenta e um escudo. Dom Afonso permaneceu um pouco atrás, permitindo que a primeira fileira de barões e comerciantes ocupasse o espaço de honra. Não por covardia, mas porque sabia que sua presença podia ser usada como arma pelos que queriam provar um ponto de vista. Ele observava com a mesma pungente atenção com que outrora observava o retrato de Helena, agora olhando para aquele momento como se nele se depositasse a chance de uma escolha definitiva. Dona Amélia falou primeiro, com aquela voz treinada para credos sociais. Acusou, em palavras que cheiravam a cálculo, a quebra de decoro da casa. Lembrou-se de outrora e afirmou que aquilo era um risco para a ordem de toda a comarca. Padre Anselmo, alinhado ao costume, fez menção de moralizar a multidão com um sermão rápido sobre o lugar de cada um, e o murmúrio de concordância cresceu como se fosse chuva. Havia ainda o comerciante Teixeira, que falou sobre perdas e prudência, e outros mais, todos trabalhando numa ideia que valia mais do que verdade, a ideia de que a confiança se mantinha por exclusão. Quando solicitaram que Isadora respondesse, a praça diminuiu o ruído. As vozes se apertaram em volta como folhas de revista. Ela não subiu num estrado, ficou de pé, com a respiração ajustada, e contou a sua história com a limpeza de quem já fizera as pazes com a própria dignidade. Repetiu o que já dissera à comissão de barões, mas agora a sua fala encontrou outros ouvidos. Homens do campo, mulheres que lavavam roupas, um jovem capataz que lembrava das noites em que Isadora o cobriu com um cobertor, depois de uma febre. Histórias menores começavam a tecer defesa maior. Eram provas de humanidade que não cabiam nos argumentos de protocolo. A praça não era tribunal de leis escritas, mas possuía uma literatura própria de provas, testemunhos, memórias, favores trocados, olhares que se recusavam a fechar. E naquele inventário desordenado, a coragem de Isadora falou mais alto do que as palavras ensaiadas dos que temiam mudança. Houve silêncio. Depois, alguém da plateia, um dos antigos trabalhadores da fazenda, levantou-se e disse que a safra passada tinha sido feita com as mãos de Isadora, que foram os olhos dela que notaram a praga na melhor plantação e que, se não fosse por sua atenção, teria havido perda maior. Outro homem confirmou: ela me ensinou a podar os pés novos. Bicho nenhum come o fruto que ela cuida. As pequenas verdades, ditas assim, foram tornando o caso pesado demais para ser apenas ideia. Enquanto a praça fervilhava, na casa grande, Dona Sebastiana reunia-se com aliados, riscando e anotando possibilidades de desgaste, já com a aritmética do mandado em mãos. Se a lei podia ser usada, então que a lei fosse a arma. Para ela, que era feita de contas e de medo, a pergunta principal não fora a justiça, mas a sobrevivência do próprio lugar. A intriga, disse ela para quem quisesse ouvir, não era acerca de uma mulher, mas sobre um precedente. Se permitiam que uma criada respirasse no salão, qual seria o limite? O medo dela misturava-se à ambição, e nas entrelinhas houve sempre a pressão de quem acreditava que poder se mantinha intacto enquanto o outro permanecesse pequeno. A decisão de partir para a capital foi tomada na noite seguinte, com poucos móveis ainda por ajeitar na carroça e com o piano, silencioso, como testemunha resignada no gabinete. Não havia romantismo no gesto. Havia sim cálculo de quem entendia que mercado e reputação caminhavam lado a lado. Naquela madrugada, Isadora e Dom Afonso dobraram um mapa de possibilidades. Debateram nomes, comerciantes que poderiam ouvir a verdade do produto sem a interferência de boatos, e procuraram apoio jurídico que permitisse questionar a validade do mandado. Contrataram um advogado da cidade, um homem jovem e fervoroso chamado Otávio, que acreditava que a lei, bem aplicada, ainda podia servir aos justos. Otávio estudou os autos, consultou tabeliães e logo percebeu que havia brechas, assinaturas que careciam de reconhecimento, prazos processuais descumpridos, formulários que pareciam cortados com pressa. A viagem até a capital foi uma sucessão de paisagens que abriam a garganta do país, serras de neblina, vilarejos onde as mulheres acenavam entre fios de roupa, estalagens com cheiros de caldo e ferro de lareira. A população via-os com curiosidade, porque um barão acompanhado de uma mulher que não pertencia à casta era espetáculo que a estrada sabia tornar tema de conversa. Numa dessas paradas, enquanto o carro era arrumado, ouviu-se o riso baixo de um comerciante que perguntou, mais pro ar do que para eles:
O que vai vender esse tal café que os fazendeiros de Monte Verde defendem tanto? Isadora, que conhecia de perto o grão e a terra, explicou com simplicidade a particularidade do tratamento do terreno, as mãos que separavam grãos, a secagem em terreiro bem exposto. Havia nela um brilho técnico que surpreendia os ouvidos voltados a negócios. Disse coisas de ordem agrícola com a naturalidade de quem falava de casa. Na capital havia odores novos, o chumbo das construções, a fumaça de mais fogos, vozes tensas de negociações. Centro de decisões, também era palco de julgamentos silenciosos por prioridade social. Mas as lojas, os armazéns e as casas de conta ouviam primeiro o gosto, e o gosto não sabia de fofoca. Isadora e Dom Afonso sentaram com representantes de 2 grandes compradores, o senhor Albuquerque, homem de olhos apressados que já comprara de terras remotas antes, e a senhora Estela, uma comerciante que lidava com negócios do porto e que gostava de provar o café antes de fechar. Isadora, com um pano limpo que servia de improvisado display, apresentou a safra, contou da colheita, da separação por lotes, explicou que os pés haviam recebido o cuidado de poda e sombra, e pediu apenas que se provasse sem ouvir boatos. A xícara passou de mão em mão, o aroma se expandiu e os consumidores profissionais, que aprendem a ler um café como quem lê um rosto, fecharam o contrato. Fecharam por qualidade, sem temor de ordens locais. Enquanto negociações assim se realizavam, Otávio entrou num outro circuito. Na casa de registros, entre carimbos de chumbo e cartórios onde o tempo parecia maleável, ele encontrou o fio que precisava. Havia ali indícios de que a denúncia apresentada que dera origem ao mandado fora instruída com pressa, assinaturas colhidas de maneira suspeita, testemunhas que, quando chamadas, lembravam-se de quando e sob que circunstâncias a firma fora obtida. Otávio traçou um caminho tático: impugnar o mandado por vícios formais, solicitar suspensão da medida e pedir, ao mesmo tempo, uma perícia que comparasse assinaturas e buscasse origens de testemunho. Essa estratégia ganhava tempo e oferecia a possibilidade concreta de tornar o instrumento que fora usado como arma numa peça jurídica anulável. De volta à província, com contratos assinados e um novo ar de esperança, chegou a notícia de que Dona Sebastiana, furiosa, intensificara suas ações. Agora ameaçava fechar fornecedores que ousassem negociar com Monte Verde, comprava influência com promessas de favores e enviava cartas envenenadas às famílias que antes sustentavam laços comerciais. O boicote revezava-se entre chantagem velada e medidas táticas: retirar empréstimos, atrasar fretes, plantar notícias. A pressão era quase legítima e, por isso mesmo, perigosa. Sem uma resposta prática, a casa poderia ruir por falta de caixa. Isadora e Dom Afonso decidiram então por um plano duplo. Enquanto Otávio atuava nos trâmites legais para anular o mandado, eles conquistariam mercados que dependeriam menos dos circuitos locais. A estratégia era simples, mas exigia trabalho: assegurar clientes na capital e em portos de embarque, antecipar vendas para gerar fluxo de caixa imediato e abrir, aos poucos, uma rede de comerciantes que reconhecessem o valor do produto. Havia também um gesto simbólico e prático que Isadora propôs: pagar assim que possível com os novos proventos dívidas que outrora haviam caído sobre a fazenda por falta de pagamento, e assim negociar a volta de fornecedores assustados. Era um gesto que dizia: não pago com palavras, mas com compromissos honrados. A execução foi dura. As noites no galpão foram longas. Dom Afonso, acostumado aos horários de um dono, aprendeu mãos que amassam sacas e olhos que contam grãos. Isadora organizou betes, rotulou lotes, anotou datas de colheita e secagem, um trabalho de microgerência que libertava o produto do rumor. Josefa e outras criadas, que antes temiam perder seu ganha-pão, agora viam na luta uma perspectiva. Se a fazenda sobrevivesse do novo modo, talvez os velhos privilégios não mais dominassem cada ano de sua vida. E assim, entre sacas, papéis e caminhões que levavam para a cidade, a economia em si começou a desmentir a moral que se pretendia soberana. O mandado, entretanto, pairava como ameaça latente. Otávio conseguiu suspender procedimentos mais imediatos, mas sabia que a anulação definitiva exigiria prova de má-fé ou de erro processual por parte de quem apresentara a denúncia. Foi então que surgiu uma peça inesperada no tabuleiro. O tabelião que outrora entregara o mandado, o homem de baixa estatura, procurou o escritório de Otávio. Entrou com passos firmes, como quem trazia não só papel, mas a possibilidade de desfazer um estrago. Chamava-se Manuel, e tinha uma rotina fiscal, uma família pequena na vila e o respeito de quem conhecia as letras de ofício. João, ou Manuel, não queria protagonismo, queria apenas ajustar uma injustiça que vinha corroendo sua própria paz.
Manuel disse em voz baixa que quando recebera os papéis fora solicitado a lavrar um termo com pressa e que lera, mas que não tivera certeza da procedência das assinaturas, um receio que guardara por dever de ofício. Contou que dias depois encontrara indícios de alteração naquelas folhas, uma outra mão que fizera rasuras e substituíra nomes de testemunhas. Pediu desculpas por ter participado do rito mecânico, mas disse que sua consciência pesara e que se a justiça precisava de voz, ele ali se punha disponível. A declaração de Manuel não era um espetáculo, era a fala de alguém que reconhecera a fragilidade do próprio gesto e decidira consertar. Otávio compreendeu sua valia. Com a sua declaração e com a perícia que atestara rasuras, a peça processual usada para justificar o mandado perdera muito de sua força. Quando Monteverde recebeu a notícia de que a anulação do mandado era agora plausível, alguns sorrisos surgiram entre as pessoas que esperavam somente ruína. Mas a vitória não fora completa. A reputação ainda sofria. Ao retornar, Dom Afonso e Isadora fizeram algo que parecia simples e que nesse mundo era quase um ato de resistência. Chamaram à fazenda os empregados, os pequenos proprietários locais, os compradores que ainda mantinham algum afeto por Monteverde e organizaram um dia de demonstração pública do produto. Trouxeram amostras, ensinaram a provar, explicaram o processo, mostraram as contas, transparência que desarmava o medo. Mostraram também os livros da fazenda, abertos, com as entradas e saídas, contradizendo as acusações de má gestão. Quando os comerciantes que há pouco haviam assinado contratos com a capital falaram em praça pública, suas palavras tiveram o peso que o mercado carrega. Compramos por qualidade e por confiança, disse a senhora Estela diante de uma assembleia atenta. Não por boatos. A economia começava a jogar em favor da verdade. Dona Sebastiana reagiu como quem perde um tabuleiro. Tentou forçar novas manobras, mas a resistência tinha agora aliados. Alguns barões, sensíveis ao cálculo estritamente econômico, compreenderam que o boicote poderia gerar perdas maiores em suas próprias cadeias. Outros, ainda agarrados ao velho código, continuaram a cuspir acusações em murmúrios de salão. Padre Anselmo mantinha firme seu discurso, embora percebesse, com a mesma inquietação que sentira diante do piano silencioso, que a vida social não se movia apenas por sermões. A moral, notou ele em silêncio, era mais complexa do que uma pregação resolve. A situação culminou num episódio que corria paralelo ao Tribunal de Reputações, a necessidade de afirmar a estabilidade da casa. Assim, em uma manhã de céu claro, Dom Afonso celebrou formalmente o casamento civil com Isadora. Não houve tapeçarias de festa, a sociedade local ainda resmungava, mas houve juramento, testemunhas escolhidas por afeto e um contrato redigido com cuidado. Para alguns, aquilo foi lâmina de escândalo, para outros, foi justiça. Para Isadora, foi o registro de uma vida que pedia nome e proteção. Para Dom Afonso, foi, mais do que um ato de coragem pública, uma reparação íntima diante de seu próprio passado. Ele dava a si mesmo a chance de transformar o luto em vida partilhada. As semanas que se seguiram não foram de triunfo fácil. Haviam dívidas antigas que pediam pagamento, fornecedores que exigiam garantias, e um mercado que esquece rápido e pune mais depressa. Mas havia também sementes que haviam sido plantadas, contratos na capital, compradores que aprenderam a apreciar a marca Monteverde e a moral concreta da fazenda, dias de trabalho mais justos, pagamento acordado e melhores condições, que tornavam a comunidade mais firme. Isadora, agora formalizada, passou a gerir uma parte das negociações com autonomia, delegando funções, orientando a separação dos lotes, organizando uma pequena escola na dependência da casa onde as crianças dos empregados aprendessem a ler e a calcular. Não era caridade, mas investimento. Formar mentes para que a hierarquia natural de outrora fosse questionada por competências. E então veio o dia em que o verdadeiro embate final se aproximou, o que ligava diretamente ao gancho que tempos antes havia aberto a narrativa. O homem de baixa estatura, o tabelião, reapareceu, não mais como mensageiro de um documento que poderia condenar, mas como testemunha da verdade. Chamaram-no ao salão municipal, e ele, com dignidade, descreveu os passos, as assinaturas, as rasuras. Entre as testemunhas havia agora aqueles que não dependiam mais de aparência social, os compradores da capital, alguns operários locais que trabalharam na campanha de colheita e até mesmo algumas mulheres da elite que ali estiveram por decisão própria, para verem com os olhos uma cena que não se perde quando se conta, a prova. A presença deles tornou o lugar menos dominado pela ordem antiga. Dona Sebastiana, ao ouvir a leitura do que Manuel descrevera, viu desmoronar a estratégia que vinha sendo seu fio condutor.
O público que por tanto tempo fora manipulado por palavras de conveniência, agora via que a técnica do expediente havia sido descoberta. A humilhação que antes era só dela tornou-se também uma perda de autoridade. Não se tratava de linchamento moral, era antes o efeito natural de um sistema que corrige, ainda que a passos lentos, os seus desvios. Houve nessa audiência um momento de silêncio pesado. Quando se pediu à governanta que respondesse pelas ações, ela caiu no silêncio. Não era mera surpresa, sua resistência sempre nascera do medo de desaparecer junto com a ordem que a mantinha. O que se seguiu foi uma saída digna, ou a tentativa dela, negociada com frieza. Pedir demissão, recolher-se a parentes distantes, assumir que seus passos tiverem sido movidos por preocupação com o decoro e com a família, e aceitar que, numa sociedade que mudava, não encontraria mais abrigo. Partiu, com os rostos que a despediam divididos entre alívio e pena. Não foi castigo exemplar, mas foi a perda do posto, e isso já bastava para reordenar as coisas. Padre Anselmo, que perdera a parcela de sua influência, viu aproximar-se a hora de concluir se mudaria o tom de suas pregações. Em particular, algumas de suas homilias posteriores tornaram-se menos duras e mais voltadas ao cuidado comum, como quem aprende que a rigidez do passado nem sempre cura as feridas do presente. Transformação não ocorria sem resistência, e o padre, homem público, soube que sua autoridade dependia também da escuta. A vitória prática veio com a assinatura de outros contratos e com a chegada da primeira remessa de pagamento à fazenda. Havia ainda as contas a saldar. Contudo, uma nova força de mercado operava. Os consumidores das cidades mais afastadas queriam Monte Verde. Queriam o café com a assinatura de quem cultivava com honra. A fazenda reiniciou a reestruturação. Novos trabalhadores contratados, com contratos mais claros, aumento da supervisão técnica e a criação de um pequeno conselho de funcionários onde as vozes dos empregados eram ouvidas. Eram passos tímidos, mas reais. Nos meses que se seguiram, o casal foi simultaneamente gestor e costureiro de um futuro que exigia sutura. O piano do gabinete começou a sofrer o toque de dedos mais alegres. Dom Afonso, que havia aprendido a chorar em silêncio, agora sorria com penas de esperança. Isadora trabalhou com afinco na escola improvisada, ensinando as crianças a arte de ler e também a de cuidar da terra, um gesto que, para ela, era tão prático quanto simbólico. Letramento e técnica, cultura e ofício. Assim nascia naquela terra um programa que tinha a ambição de não ser apenas filantropia, mas criação de possibilidades. Quando a notícia da pequena escola se espalhou, algumas mães trouxeram seus filhos para aprender. E entre essas crianças estava uma menina, que anos depois seria chamada de Helena Esperança. Nasceu numa manhã em que a névoa ainda grudava nos campos, um bebê que trouxe consigo o nome de quem não mais estava e a palavra que a todos lembrava do horizonte. O parto foi simples, cercado pelas mãos de Josefa e pela presença contida de Dom Afonso. A comunidade celebrou de maneira modesta, sabendo que ali havia um símbolo que calava muito mais do que qualquer prece: a vida que se abre. A presença da menina transformou o lar. Havia agora um riso mais leve, e as melodias que Isadora entoava para ela eram as mesmas que anos antes saíam de sua memória de aldeia. Helena cresceu entre lençóis limpos e livros de alfabetização, entre os sons do piano e os trejeitos de quem aprendera a construir respeito. Para a vila, ela era a prova de que a mudança não era eventual, mas humana. E quando, na festa de batizado, pequena mas sentida, Manuel o tabelião apareceu, não trouxe papéis, mas um olhar sereno e um presente singelo, um pequeno marcador de livros gravado por mãos calejadas. Ele acompanhou de perto e, ao ver a criança dormir, embalou, comentou que a vida recompõe, às vezes de maneiras imprevistas, as pontes que o medo tenta derrubar. Os anos seguintes foram de consolidação. A fazenda transformou parte das terras em um local de experimentação agrícola, convidando os jovens da capital para verem técnicas de cultivo e separação. Criaram uma cooperativa, pequena ainda, que permitia que agricultores vizinhos entregassem sua produção para ser beneficiada por Monte Verde, em troca de preços melhores. Era outro modo de enfrentar o que antes fora boicote, não apenas resistir, mas multiplicar. A escola cresceu, ganhou janelas novas e um quadro negro mais largo. As filhas e filhos dos empregados passaram a aprender não só as letras, mas as artes de negociar, de cuidar do solo, de medir o risco. Os antigos antagonismos não desapareceram como mágica. Havia comentários maldosos em ocasiões de bodas e visitas. Havia famílias da elite que ainda se fechavam em mesas sem convidar os que agora se tornavam inevitáveis. Mas o tecido social alterara o ponto de costura.
E quando a imprensa da cidade, interessada no que antes fora escândalo, veio fazer reportagem, encontrou uma fazenda que ribombava de trabalho honesto e de uma pequena escola onde crescera a curiosidade. Escreveu-se então em letras menores o relato de uma mudança lenta, mas sensata. O mercado havia corrigido, em parte, os julgamentos precipitados, e a economia premiara a qualidade e a integridade. Dona Sebastiana, recolhida aos parentes, encontrou um destino menos brilhante. Voltou depois de anos por um atalho de arrependimento que alguns interpretaram como humildade e outros como oportunismo. Já não tinha as mesmas relações, mas dizia-se que havia aprendido o peso de olhar para o outro como gente, não como risco. O padre, por sua vez, tornou-se mais prudente em suas palavras. Se não abandonou suas convicções, ganhou noção de que a caridade e a justiça também eram deveres daquilo que pregava. Houve também quem mantivesse ressentimento. Algumas famílias jamais restabeleceram laços, outras, com o tempo, olharam para Monte Verde com respeito cauteloso. A fazenda, contudo, mudara de alma. Não era mais um lugar onde ordens corrigigavam o mundo. Era um espaço onde o trabalho colaborava com dignidade. O amor entre Isadora e Dom Afonso, nascido entre partituras e envolto em olhares que aprenderam a ouvir, arrefeceu do excesso dramático para o calor cotidiano. Havia cumplicidade nas decisões da administração, risos nas refeições e o consolo de que escolheram um ao outro numa encruzilhada em que o custo poderia ter sido a ruína. Preferiram pagar esse preço e ganhar algo que não se mede por títulos. Anos depois, numa tarde em que a luz parecia disfarçar o tempo, a Casa Grande abriu suas portas para uma reunião que marcava algo mais do que tradição. Ali, representantes de pequenos produtores se encontraram para assinar um acordo de cooperação que permitia que o nome Monte Verde servisse de selo de garantia para várias fazendas vizinhas. Era o gesto prático daquilo que Isadora sempre sonhara, que o saber e a técnica servissem para liberar gente, não para aprisioná-la. O aparato antigo havia cedido lugar a uma lógica em que o trabalho e a educação garantiam espaço. E então, num desses encontros, aconteceu um episódio que fechou em circuito a lembrança do mandado que anos antes fizera a mãe do milionário gritar. Um jovem herdeiro, neto de uma das damas que outrora se manifestaram com escândalo, veio à fazenda para aprender. Ele era curioso, mais do que orgulhoso, e escutou as histórias de outrora com a atenção que a juventude dá ao erro dos mais velhos. Ao final, ele procurou Manuel, o tabelião que agora morava perto, e o perguntou sobre o dia em que o mandado fora entregue. Manuel, com voz tranquila, disse que fora um episódio de mão humana e que aprendera que uma assinatura não substitui o juízo. O jovem, com um gesto que parecia querer consertar, ofereceu apoio para a escola, e assim os fios de uma geração se uniram às do passado. A criança Helena Esperança cresceu com olhos firmes. Aprendeu a ler cedo, a cantar as canções que Isadora trouxera de sua aldeia e a andar nos campos com as botas sujas de terra. Tornou-se símbolo vivo da possibilidade de que as coisas podiam ser de outra maneira, não por decreto, mas por prática. Sua presença acalmava as horas mais duras, e sua risada, por vezes, embaraçava antigas certezas. Para muitos, ela encarnava o futuro. Para Isadora e Dom Afonso, era a lembrança de que a vida que se dá em meio à dor pode florescer em esperança. Os anos não apagaram as cicatrizes. Algumas feridas permaneceram, lembrando que a mudança é trabalho contínuo. Havia noites em que Dom Afonso olhava para um retrato antigo e sentia falta do que fora. Havia manhãs em que Isadora lembrava-se do pai que a trocara, e o nó no peito reaparecia. Mas esses fantasmas perderam, aos poucos, a força de emudecer o presente. A dor tornou-se memória que orienta, e o luto, impulso para não repetir o que ferira. Quando já maduros, Isadora e Dom Afonso percorriam o jardim, que antes fora palco de tensões e agora de brincadeiras infantis, sabiam que haviam escolhido um caminho que muitos julgariam imprudente. Havia entre eles a clareza de que haviam trocado a segurança da reputação por um risco que, ao fim, trouxe vida. Naquele mesmo jardim, sob as árvores que acolhiam as sombras, Helena corria com outras crianças. O som lembrava a música que, no início, construíra pontes entre dois corações. A última visão que se guarda nas memórias daqueles que viveram o episódio do mandado é um retrato de sutilezas. A mãe do milionário, já envelhecida e mais humana, voltou à fazenda alguns anos depois. Não mais a senhora que grita do alto da escadaria, mas uma mulher que trazia no rosto marcas do tempo e na fala sinais de reconhecimento. Quando viu Isadora entre as fileiras de crianças, sentiu algo mudar. Uma admissão tácita de que o mundo é vasto demais para ser governado apenas por regras que sufocam. Trouxe nessa visita, não um grito,
mas um convite tímido para que Helena frequentasse a casa grande em algumas tardes. Era gesto pequeno, mas o suficiente para dizer que parte do medo havia se dissolvido. E quanto ao homem de baixa estatura, Manuel, seu papel na história foi lembrado com carinho, não como personagem secundário, mas como prova do modo pelo qual a lei e a consciência podem, juntas, corrigir um erro. Ele não se transformou em herói de jornais. Continuou sua rotina de cartório, mas agora frequentemente era convidado a contar, com modéstia, sobre a coragem que a verdade exige. Em dias de festa, estava entre os convidados, com um pequeno sorriso tranquilo, testemunha de que a justiça se faz também com gente que tem coragem de admitir um equívoco. A narrativa que ali se encerra e que começara com um papel tremendo nas mãos de um homem que parecia caber em contraste com a grandiosidade dos degraus, é a história de escolhas. Escolhas de dignidade, de coragem, de trabalho. Escolhas de transformar o luto em compromisso e o medo em gestão. Escolhas que não apagaram o passado, mas deram-lhe sentido novo. Quando a noite desceu sobre Monte Verde e as luzes da casa grande acenderam-se como pequenas constelações, Isadora sentou-se ao piano. Tocou uma canção que não era grandiosa, apenas uma melodia que sua avó cantara. Dom Afonso ouviu e seus olhos, antes fechados em memórias, encontraram-se com os dela numa cumplicidade que nada precisava pronunciar. Lá fora, no jardim, Helena dormia nos braços de Josefa e as vozes ao redor conversavam baixinho sobre a colheita do dia seguinte. A mãe do milionário jamais esqueceu o dia em que gritara e, ao mesmo tempo, aprendeu a respirar diferente. O mandado que trouxera medo ficou afinal como registro de um momento de viragem. A prova de que, quando a lei é retorcida por interesses, a verdade precisa de coragem, e quando a coragem é aliada ao trabalho, a dignidade pode ser restituída. Assim, Monte Verde seguiu, no compasso dos dias, como lugar onde a terra recebe o cuidado, e onde a vida busca, com paciência, reescrever velhos ofícios. E para quem ouviu, anos depois, o relato daquela cena que abria com um homem de baixa estatura na escadaria, restava o ensinamento de que a aparência de pequeno porte nunca diz o tamanho de um gesto. A casa grande continuou a abrigar risos, debates e acordes de piano, e a menina Helena Esperança, agora visitante entre livros e árvores, cresceu para entender que seu nome não era só homenagem, era promessa. No final, quando as portas da história se fecham, fica o registro de que a transformação não exige heróis perfeitos, mas pessoas que, diante do poder e da conveniência, escolhem dignidade. E se houve um grito que abriu tudo isso, foi o do medo, mas o que veio depois foi um coro de passos que preferiu construir em vez de destruir.